Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, Salmo 109, a partir do versículo 2. Pois abrem contra mim uma boca malvada e pérfida, falam-me com língua mentirosa. Com palavras de ódio me rodeiam, sem motivo combatem contra mim. Em troca de minha afeição me caluniam, enquanto eu fico rezando. Pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Seja instaurado contra ele o processo, que o acusador fique à sua direita. Quando for julgado, que saia condenado, e que seu apelo resulte em condenação. Que seus dias sejam abreviados e que um outro assuma o seu ofício. Que seus filhos fiquem órfãos e sua mulher fique viúva. Que seus filhos sejam errantes e mendigos, sejam expulsos de suas casas em ruínas, que o credor lhes tome todos os bens e que os estrangeiros roubem o fruto do seu trabalho. Que ninguém lhe demonstre compaixão, que ninguém tenha dó de seus órfãos, que sejam exterminados os seus descendentes e que seu nome desapareça na próxima geração. Que o Senhor se lembre da culpa de seus pais e que o pecado de sua mãe jamais seja apagado. Que sempre estejam diante do Senhor e que ele retire da terra a sua memória. Meu irmão, até aqui. Versículo 16. Porque não se lembrou de exercer misericórdia, mas perseguiu o pobre e o indigente e o homem de coração ferido para matá-los. Ele amava a maldição, que ela venha sobre ele. Não gostava da bênção, que se afaste dele. Meu amigo e minha amiga, o Salmo 109 é um salmo onde Davi está pedindo para Deus a morte dos seus inimigos. Irmão, que coisa horrível, meu irmão. Meu irmão, que absurdo, meu irmão. O homem de Deus não pede morte dos seus inimigos, não, irmão. Jesus mandou a gente amar as pessoas, meu irmão. Não é assim? Então Jesus disse que nós viemos para a guerra, não para a paz. E você insiste em achar que as pessoas são boas. 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 4, Judas capítulo 1, 2 Crônicas capítulo 20, enfim, meu irmão. Inúmeras são as passagens na Bíblia onde Deus fala claramente que o ser humano sem Deus é um animal e que o salário do pecado é a morte. O ser humano sem Deus, ele odeia Deus e odeia quem obedece a Deus. Sabe por quê? Porque ele está fazendo a vontade do diabo. Então você insiste em amar os seus inimigos? Você quer amar seus inimigos? Eu não estou instilando ódio no seu coração, estou instilando justiça. Vou dar um exemplo para você. Eu conheci um homem que despediu um rapaz no trabalho. O rapaz tinha uma filha de 1 mês. Ele despediu o rapaz por pura maldade. O rapaz não tinha feito nada. Ele despediu esse rapaz porque esse rapaz era muito inteligente e ele simplesmente era um chefe que tinha inveja desse empregado. Ele sempre tentava queimar o menino e ele despediu o rapaz de forma injusta. E o rapaz tem uma família, tem pais para ajudar, e o rapaz perdeu o emprego por conta da ação desse maldito maligno, desse chefe opressor. Então, diante de Deus, você considera justo que um homem desse, ele receba bênçãos na vida? Você considera justo que um homem desse que persegue aquele que não tem culpa, seja uma pessoa abençoada? Que ele é digno de permanecer na terra? Se coloca no lugar dele, imagine ele despedindo sua mãe agora, despedindo seu pai, e você passando fome porque hoje em dia está difícil de arrumar emprego. Coloque-se no lugar das pessoas. O seu grande problema é que você julga de uma forma demoníaca, porque os demônios estão dentro de você. Então o demônio ele vai fazer você amar o próximo. Sabe por quê? Porque o demônio, ele adora quem ama. Ah, ele é amor, Deus é amor, então ele não vai brigar comigo. Então o diabo ele destrói a vida das pessoas dizendo para você que Deus é amor. Então quando o diabo sabe que você é um idiota, que acredita que Deus é amor e que nós não estamos aqui para lutar pela nossa fé e resistir ao diabo, ou seja, impor uma resistência ao diabo, não é assim que Deus disse? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios 6 ensina que a nossa batalha é o quê? Entre um e outro, um oponente versus um adversário. Então a Bíblia inteira fala sobre luta entre o bem e o mal. E você é um imbecil que segue amando as pessoas. Ah, é porque eu amo todo mundo. Peraí, meu amigo. Você ama todo mundo?
Se eu disser para você que eu sou bonzinho, eu vou estar sendo muito mentiroso. Porque a personalidade de Deus, ela reflete sobre mim. E Deus é justo. A base do seu trono, conforme a palavra de Deus no livro de Salmos nos ensina, é justiça e retidão. Temos que ser retos e obedientes a Deus e temos que agir de forma justa. Porque Provérbios ensina que balanças falsas são abominações diante do Senhor. Irmão, o que é balança falsa? A balança falsa é você colocar o mesmo peso com duas medidas diferentes. Então você coloca lá, o justo, ele é justo ou injusto? O justo é justo. O peso é, o justo é justo. Você não pode chamar alguém de justo se ele é injusto. Então são balanças, são abominações. Balanças falsas é você pesar as ações das pessoas de forma mentirosa. O cara é pilantra, safado, desvia dinheiro, mente, não tem caráter, trai a esposa. E você fala assim, ah, esse cara é um homem de Deus. Balança falsa, abominação. Balança justa é o quê? O cara é picareta, safado e mentiroso? Então diga que ele é um picareta, safado e mentiroso. Então se Deus é amor, ele é amor. Se ele é ódio, ele é ódio. Você não pode... Você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você crê, meu amigo, minha amiga. Eu sei que você está ouvindo essas mensagens aqui no Ministério Jesus Não Mente, e você pode estar assustado, porque você sempre ouviu dizer que Deus é amor. Mas a Bíblia, em Naum capítulo 1, ensina que Deus é ódio. No livro de Hebreus, ensina que Deus é um fogo consumidor. Isaías 14 ensina que existe uma mansão dos mortos preparada para os pecadores. Mateus 25 ensina que Jesus lançará os ímpios no inferno. Então, inúmeras são as passagens aonde Deus descreve a sua justiça, dizendo que pagará cada um conforme as suas obras. Gálatas capítulo 6 também fala sobre isso. Então nós temos que entender que nós temos que lutar contra os nossos inimigos. Porque quando você abaixa a cabeça para um idiota, você simplesmente está deixando ele te oprimir. Você não pode, você tem que se impor. Você tem que deixar o cara falar com você. Tem que tolerar, sim, mas tem que impor limites. Tudo tem limite. Eu não estou dizendo para você que qualquer pessoa que chegue para você, que discuta com você, que você tem que brigar, não é isso. Tolere até certo ponto. Você quer um exemplo de que até Jesus perdeu a paciência? Estude sobre o templo dos vendilhões. Jesus, vendo que as pessoas estavam vendendo a palavra de Deus, era a quermesse de Jesus, barraquinha de Jesus, rouparia de Jesus, bazar de Jesus, acampamento de Jesus. Estou imaginando aqui, trazendo para os dias de hoje. E você consegue ver na Bíblia que Jesus ele pegou um chicote e começou a quebrar tudo, dizendo que vocês fizeram da casa de Deus um comércio. Jesus ficou irritado, quebrou tudo. Eu estou falando de Jesus, eu não estou falando de mim. Então será que Jesus é amor? Será que Jesus é bonzinho? Será que Jesus tolera tudo? Ou será que Jesus tolera cada coisa conforme a vontade de Deus? Então nós temos momentos que Jesus tolera, ele fica calado, mas temos momentos que Jesus se manifesta em defesa da justiça. Será que você se manifesta em defesa da justiça? Quando eu era crente, os pastores ensinavam para mim assim, não julgueis. Irmão, não briga não, irmão. Não sai da graça não, irmão. Não sai da graça. Aí todo mundo pisava em mim, eu tinha um ódio por dentro, que eu tinha uma vontade de responder aquela pessoa, eu ficava assim, não sai da graça não. Se eu sair da graça, o diabo está me usando. E essa foi a maior mentira que eu me libertei. Graças a Deus e conhecereis a verdade vos libertará. Desde esse dia, meu irmão, eu abri a minha boca em defesa da justiça. Não é que você vai brigar por qualquer coisa, mas quando as coisas passam do limite, a gente abre a boca e abre feio. Aí a briga acontece. Mas não é briga de pancada não, querido. É briga na educação, na palavra. Na palavra. E não é na palavra de Deus não, é no jogo. Você precisa começar a entender o jogo social. O diabo usa a boca das pessoas para tentar te diminuir, para tentar te derrubar. E você tem que usar a palavra de Deus dentro da sua cabeça para entender que o diabo vai falar alguma coisa para você para te enfraquecer. Por isso a palavra de Deus é chamada de capacete da salvação. Porque quando o diabo fala que você não pode, vem na minha cabeça o quê? Tudo é possível para aquele que nele crê. Operando Deus, quem impedirá? Ah, mas o fulano fez uma armadilha para você, rapaz. Ele falou mal de você pro seu chefe. Romanos 8, Deus que me justifica. Nenhuma arma forjada contra mim vai prevalecer, porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Deus.
E eu me arrependi dos meus pecados e estou vivendo em santidade. Então é assim que a minha mente funciona. O diabo se levanta, trazendo problemas, trazendo acusações, e eu só orando para Deus, obedecendo a Deus. Senhor, tá vendo a minha situação? Tô te obedecendo, tô te temendo, tô obedecendo, tô fazendo palavra, tô pegando dinheiro dando na mão do mendigo, tô pegando comida dando na mão do pobre do necessitado, tô fazendo tudo o que o Senhor manda. Julga a minha causa. Julga a minha causa. E aí tem um bando de medíocre. Ai não, eu vou orar pelos meus inimigos. O cara destruiu a vida do cara. Demitiu o menino. Tinha uma filha de 1 mês. Na pura maldade. Sem um pingo de sentimento. E aí você vai fazer o quê? Vou orar por ele. Vou orar por ele, Senhor. Ai, Senhor. Vou orar por ele, Senhor. Esse maldito que nem crê em Deus se opõe a todo mundo. Imagina Gideão lá para combater os midianitas. Ô Senhor, não quero lutar não, Senhor. Quero lutar não, Senhor. Ora por ele, Senhor. Quero orar por ele, Senhor. Amém, Senhor. Imagina lá Davi na hora de Golias. Golias desafiou todo mundo. Aí na hora que Davi se levantou, todo mundo riu de Davi. Ih, esse cara é maluco, esse baixinho aí. Não vai nem se vestir com roupa de guerra. Aí Golias desafiou Israel, o povo de Deus, zombou do povo de Deus, todo mundo tinha medo de Golias. Aí Davi desafiou. E Davi, quando derrubou Golias, com aquela pedrada na testa, imagina se Davi chegasse para ele e falasse: "Oh, Senhor, perdoa Golias, Senhor. Ai, Senhor, perdoa Golias, em nome de Jesus, Senhor." O que Davi fez? Decepou a cabeça do inimigo. Davi decepou a cabeça do inimigo. E a palavra de Deus ensina que o Senhor era com ele. E a palavra de Deus ensina que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Isso significa que Davi... Eu vou dizer mais um versículo. A palavra de Deus ensina que nós agimos. O nosso agir e o nosso querer vem de Deus. Então Davi agiu conforme a vontade de Deus, destruindo a cabeça, arrancando a cabeça de Golias. Mas as pessoas só lembram de João Batista. Não, porque João Batista morreu, porque se você pregar a verdade, você vai ser decapitado. Ninguém lembra que o mentiroso, que aquele que afronta, ele também pode ter a sua cabeça cortada. As pessoas não acreditam em Deus. Elas acham que Deus é amor. Deus é bonzinho e a coisa ruim só vai acontecer com quem serve a Deus. Com quem serve ao diabo, não, é tudo uma maravilha. Eles vão destruir a gente, eles vão destruir todo mundo, o mundo jaz do maligno, não sei o que lá. Ninguém lembra da história de José. Ninguém lembra dos livros de Juízes. Ninguém lembra da história de Davi, da história de Salomão. Grandes homens de Deus que reinaram, que trouxeram justiça para o país. Ninguém lembra. Então o resultado disso é um povo desarmado. O diabo está progredindo cada vez mais nos seus planos, porque o povo de Deus não sabe lutar. Enquanto o diabo está destruindo você sem pena, eu estou orando pelo meu inimigo, Senhor. Olhe para o passado, como diz Jó, capítulo 8. Nós somos seres do passado. Tudo aquilo que aconteceu com os profetas, com os apóstolos, vai acontecer com a gente se você tiver a fé deles. E em Provérbios ensina: tal como crê, assim és em sua alma. Você é o que você acredita. Você acredita que você é um playboy ricão, gostosão? É isso que você vai ser. Você acredita que você nasceu para pegar um monte de mulher? É o que você vai ser. Um grande pegador. Eu acredito que eu nasci homem de Deus. Eu acredito que eu nasci para destruir os meus inimigos. Eu acredito que eu nasci para julgar conforme a reta justiça. Eu aprendi que se eu tiver que dar a roupa do meu corpo para o mendigo, eu dou. Se eu tiver 100 reais na mão, eu dou na mão do mendigo. Mas eu não dou um centavo para o meu inimigo. Mas a palavra de Deus manda você ajudar os seus inimigos. Amarás ao teu próximo. Depende. Depende da vontade do Espírito Santo. Eu já perdoei muito inimigo. Deixei de processar pessoas. E foi nesse dia que eu me libertei de muita legião de demônio. Porque nesse dia eu chorei, soquei parede. Ficava emitindo grunhidos. Eu senti os demônios saindo de mim. O dia que eu tive uma oportunidade de processar uma pessoa, já contei para vocês. Tinha decidido processar a pessoa. Ia ganhar um dinheirão. Mas Deus falou, você vai ter que perdoar ele. E eu fiquei falando, Deus, mas isso não é justo. Ele me ferrou. Eu tenho que processar ele, eu tenho prova, eu vou ganhar dinheiro. E Deus falou, se você quer me servir, você perdoa essa pessoa. E eu comecei a travar uma batalha comigo. Porque eu não queria perdoar, porque o diabo estava dentro de mim na época.
Então eu aprendi a fazer a vontade de Deus, abrir mão da minha vontade. E nesse mesmo dia eu chorei, soquei parede, fiquei nervoso no meu quarto igual um louco. Eram os demônios saindo de dentro de mim. Eu senti um grande alívio no final do dia. E o desejo que eu tinha de processar aquele homem saiu. Sabe por quê? Porque eu dei lugar à vontade de Deus na minha vida. Quantos de vocês estão aqui sem lutar contra o diabo? Quantos de vocês estão aqui fazendo suas próprias vontades? Quantos de vocês aqui estão alimentando ódio sobre os seus inimigos? Eu não estou dizendo para você que você tem que odiar os seus inimigos e ficar guardando raiva. Hebreus fala que não cresça no nosso coração nenhuma raiz de amargura. Nós vamos ter a oportunidade de destruir os nossos inimigos. Deus os colocará diante de nós. Nós não precisaremos fazer muito. 2 Crônicas capítulo 20 ensina isso. Portanto, portai-vos e vede a grande salvação que Deus há de trazer sobre vós. Apenas portai-vos. Deus fala isso. Meu irmão, não dê misericórdia para maligno. Trave a batalha contra o inferno. Imponha a sua justiça. Mostre o seu caráter. Mostre que Deus mora em você e que você luta pelo que é certo. Mas peça a Deus inteligência, porque todas as minhas palavras não farão sentido na sua mente se você não tiver o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo tem o poder de fazer você discernir, entender e praticar conforme a vontade de Deus. Não queira desligar essa pregação agora e sair brigando por aí. Não é isso que eu estou pregando. Peça a Jesus para guiar os seus caminhos. Ele disse no livro de João, capítulo 15, na parábola da videira verdadeira, que sem Ele não podemos fazer nada. É Ele que escolhe quem você vai perdoar e quem você vai derrubar. Agora, perdoar todo mundo, meu irmão, tenha plena convicção. Se você perdoa todo mundo e não luta, você está indo para o inferno, porque você é um covarde. Ficou claro isso? Que fique claro. Porque Deus perseguirá todos os seus opositores e os destruirá repentinamente. Quer você creia, quer não. Assim diz o Senhor. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente e essa foi mais uma palavra de Deus para alertar você sobre as mentiras que o diabo coloca no seu coração. Enquanto você for uma pessoa fraca, medrosa, que acha que Deus é amor e que nós temos que perdoar tudo e todos, o diabo vai dar na tua cara, o diabo vai ficar dando gargalhada dentro da sua casa, porque ele vai ver que você é um fraco, um frouxo, um covarde, que não luta e não obedece à vontade de Deus nessa terra. Todos os homens de Deus lutaram, mas você não. Você pensa que servir a Deus é no conforto da sua casa, dizendo no YouTube o que nós temos ou não que fazer. Mas a pregação que eu prego para vocês aqui, meus irmãos, não é pautada em Bíblia apenas. É pautada na minha vida, no sangue, das perseguições diárias que eu sofro há muito tempo. Então eu prego um evangelho prático e verdadeiro. Se você acreditar nessas palavras, você vai ver que a sua vida será transformada. Fique na paz.